ser. Amém? Eu convido você a orar comigo. Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Deus, de vir à Tua casa, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos como famílias nessa igreja, Deus. E que o Senhor fale conosco, como o Senhor tem falado até aqui, Deus. Usa cada um de nós, Deus. Tu conheces, Senhor, o íntimo do nosso coração. Tu conheces os nossos problemas. Tu conheces as nossas necessidades. E por que nós viemos aqui, Senhor? Viemos para Te adorar, viemos para Te ouvir. Viemos para ser tocados por Ti. Viemos para aprender de Ti, porque nós não sabemos tudo. E eu sei que a Tua palavra é assim, Deus. Ela fala, o Teu Espírito toca. E é isso que eu Te peço. No nome de Jesus. Amém. Bem, como nós temos falado já há algumas semanas, a gente tem sempre batido nessa questão do Espírito Santo, do Pentecostes e do trabalhar de Deus na vida das pessoas, na vida da igreja. A exemplo, a igreja primitiva, que é a igreja que nós temos como uma referência para nós, bíblica do Novo Testamento. E nós falamos disso semana passada, nessa nova jornada da igreja, que agora ela recebe, não é como línguas repartidas, como fogo, o Espírito Santo de Deus. E muitas coisas estavam para acontecer. Para nós, fácil para analisar, porque nós estamos no dia de hoje. Mas se coloque no lugar daquelas pessoas, imaginem a cabeça deles, naquele momento, esperando que algo acontecesse. E Jesus tinha prometido para eles que o Espírito Santo desceria sobre a vida deles. Mas o que é o Espírito Santo? Quem é esse Espírito Santo? E apesar de todas as dificuldades e as experiências que eles tiveram, de muitas alegrias e tristezas, bem dizendo, pelas dificuldades que todos eles iriam passar, estes homens e mulheres, eles não só foram impactados por Deus, mas eles iriam impactar também todos aqueles que cruzassem os caminhos deles. Olha que coisa maravilhosa, nós olharmos para a história da igreja e nós vemos que hoje nós somos um reflexo daquilo que começou lá atrás. Então é importante nós sempre analisarmos que essa é a obra da redenção. Jesus vem, morre numa cruz por nós, ensina os seus discípulos, depois ressuscita no terceiro dia e sobe ao céu. E Ele deixa para nós, envia para nós o seu Espírito Santo. E esse Espírito Santo é como céus e terra se encontrassem. E é isso que acontece. Porque o Espírito Santo ele vem sobre nós e é derramado sobre as nossas vidas. E ele explode nessa atmosfera, explode nessa terra de uma forma diferente para as nossas vidas. Porque você serve a Deus, porque você consegue seguir no seu caminhar, porque você recebe, isso é a atuação do Espírito Santo de Deus. E como eu falei na semana passada, ora o Espírito Santo de Deus trabalhava com barulho, com fogo, com línguas repartidas, e ora o Espírito Santo de Deus trabalhava de uma forma silenciosa, de uma forma em secreto, de uma forma quieta, transformando a vida das pessoas e atuando na igreja, às vezes, sem que houvesse barulho. No toque de um coração, no toque de um abraço. E é importante nós sabermos porque esse Espírito Santo, ele continua atuando na nossa vida nos dias de hoje. E se nós não conhecemos a Bíblia, se nós não nos aprofundamos na Bíblia, o que nós temos é muitas vezes uma conclusão errada e experiências que nós deixamos de viver porque nós não nos aprofundamos e não conhecemos a palavra de Deus. E a única forma de nós podermos ter essa experiência com Deus é nós termos esse conhecimento que vem do alto. Ora que é calmaria, ora é agitação, mas quando o Espírito ele age, ele é muito eficiente. Esse é o Espírito de Deus. Esse é o Espírito que está no meio da igreja. Esse é o Espírito que começa a fazer uma obra na vida destes homens e mulheres. E Lucas, ele se refere nesse algo novo que está vindo sobre a igreja, como se navios fossem jogados, não é, ao mar bravio, como se uma pequena faísca incendiasse uma floresta. E nós vemos que estes homens e mulheres fragilizados, às vezes em pedaços
pelas perseguições que viriam sobre eles. Pessoas iletradas, simples, homens e mulheres que rapidamente vieram a ser conhecidos e se tornar os precursores deste movimento que podemos dizer o cristianismo, liderados por Jesus Cristo, através da atuação do Espírito Santo. É isso que nós somos. Quer saber quem você é? Nós somos isso. Nós somos esse reflexo. Homens e mulheres que viemos para cá, ouvir a voz de Deus, crescer no aprendizado de Deus e sermos usados por Deus. Essa é a função da igreja, pelo poder de Cristo. E há 2 semanas atrás, semana passada falamos do Pentecoste, e há 2 semanas atrás eu comecei falando sobre uma pessoa usada pelo Espírito Santo. É uma vida marcada por... A primeira coisa foi pelo ministério. Servir. Envolvimento hoje. Não deixar para o amanhã. Meu envolvimento todos os dias. E deixar que o próprio amanhã se torne hoje. E eu vou me envolvendo de tantas formas que quando eu me vejo, eu já estou envolvido no ministério. E muitas pessoas vão deixando isso. E hoje o que eu quero falar com vocês é uma vida usada pelo Espírito Santo de Deus. É uma vida marcada pela humildade. Uma palavra hoje tão complicada quando se fala a nível de igreja. É um dos pontos mais importantes na vida de um homem e de uma mulher de Deus. E nos dias atuais, essa palavra, humildade no ministério, tem se perdido de uma tal forma. E eu quero convidar você a abrir no mesmo capítulo que nós lemos na semana retrasada, que está em Atos 9, do 32 ao 35, fica com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passar para um outro capítulo. Quero ler 2 histórias, mas quero focar em um versículo. E aqui fala sobre Atos 9, de 32 a 35, sobre quando Pedro vai visitar os santos que viviam em Lida, e ali então ele encontrou um paralítico chamado Enéas, versículo 33. Quando estava acamado, já fazia quanto tempo? 8 anos. E olha que interessante aqui, Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se, arrume a sua cama. E ele se levantou e imediatamente todos os que viviam em Lida, e em Sarona, o viram e se converteram ao Senhor. Presta atenção, guarda o versículo 34. Vai para Atos, capítulo 10. Atos, no capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 24. Atos 10, versículo 24. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos pés, o adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei de um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? E Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando, e esta hora, às 3 da tarde, de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. E assim mandei buscar-te.
imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar, e agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Lindíssimo, não? 2 textos, guarda o versículo, vamos ver nesse aqui, você pode guardar o versículo número 26. Mas Pedro fez levantar-se dizendo, levante-se, eu sou homem como você. John Stott, um britânico, condecorado até pela coroa real. Esse homem, ele foi um grande teólogo do século passado, século 20, morreu, se eu não me engano, em 2011, alguma coisa assim. E é um homem conhecido mundialmente, e entre os mundo evangélico também é um homem muito conceituado por tudo que ele fez pelo evangelho. E até a revista Time colocou ele como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo no século 20. Foi um homem muito amigo de Billy Graham, um homem que ajudou muitos pastores a se firmarem no evangelho, inclusive aqui em Londres, aqui no Reino Unido, ele teve um papel muito importante. E ele tem uma frase muito interessante, frases desses homens que viveram grandes experiências com Deus e que nos passam. Ele diz o seguinte, não há maior obstáculo ao conhecimento do que o orgulho, e nenhuma condição mais essencial do que a humildade. Eu vou ler de novo, não há maior obstáculo ao conhecimento do que o orgulho, e nenhuma condição mais essencial do que a humildade. Sem humildade, não há como nós sermos usados por Deus. Sem humildade, nós precisamos aprender essa lição. Se falta humildade na nossa vida, e como já aconteceu na vida de muitas pessoas, o que acontece é que elas caem do cavalo, literalmente. Pessoas que não têm humildade, por várias vezes na sua vida, acabam passando por momentos difíceis. Até parece que no momento ela está por cima da situação. E humildade, o significado é a qualidade de quem age com simplicidade. É uma característica das pessoas que assumem as suas responsabilidades, sem arrogância, prepotência, sem soberba. A humildade é um sentimento de extrema importância, porque faz a pessoa reconhecer suas próprias limitações, com modéstia e na ausência de orgulho. Sinônimos que nós temos de humildade: modéstia, simplicidade, naturalidade, submissão, obediência, respeito, singeleza, passividade no sentido de paz. Promover a paz. Agora, para nós entendermos melhor o que significa humildade, vamos ver o antônimo, ou seja, o oposto do que é uma humildade. Vaidade, sumptuosidade, que é pompa, convencimento, ego, narcisismo, exibição, ostentação, orgulho, soberba, altivez e arrogância. Talvez você já teve essas experiências, não só fora da igreja, como dentro da igreja. E talvez na tua cabeça, quando a gente fala de questão de humildade, porque o que a gente espera de um servo de Deus, de uma serva de Deus, é humildade. E é o que esse texto, uma das lições que esses 2 textos eu trouxe trata, é a questão da humildade. A questão de onde Pedro se coloca. E a Bíblia também, se nós formos ver em versículos, ela fala muito sobre humildade. Por exemplo, Filipenses, abre aí, 2, de 3 a 5. Quando Paulo fala aos Filipenses, ele diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem-se
os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de quem? De Cristo Jesus. Romanos 12, 3. Vai abrindo, eu vou lendo. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Provérbios 22, 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Talvez essa devesse ser a lição, por exemplo, que a gente aprende nessa semana. Uma semana que nós tivemos a eleição do Brexit. Talvez, se eles, por exemplo, tivessem ido para esse homem que foi condecorado pela coroa real, eles não teriam dado com os burros na água. Verdade ou não? Um partido que tinha maioria no Congresso e que precisava agora se preocupar com o Brexit, que é algo importante para nós como nação, simplesmente por talvez uma má orientação ou por uma ganância, porque queriam maioria absoluta, já que o outro candidato estava mal nas pesquisas e não estava assim tão bom, vai ser garantido, a gente vai ganhar. E o que acontece é que agora eles colocaram a nação de novo numa situação complicada. De novo nós vamos ouvir a palavra, não é? Uncertainty, incerteza, insegurança. A Bíblia, ela mostra para nós muitos segredos para que a nossa vida vá bem. E a questão da humildade é algo que nós temos que praticar todos os dias. E a cada medida que nós temos de crescimento espiritual com Deus, é ainda mais necessário que a nossa humildade sempre esteja diante dos nossos olhos. Pedro, ele diz para Enéas o seguinte: Jesus Cristo vai curá-lo. Levante, arrume a sua cama, e ele se levantou imediatamente. Começando do dia de Pentecoste, nós podemos dizer que esse é o marco, onde Pedro ali estabelece quem ele é dentro do seu chamado. Jesus já o havia chamado, mas vai até Jerusalém, fica lá, espera, vai chegar o momento, é a partir daí que a coisa vai começar a andar. E Pedro, pela tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, e nós vemos que a vida de Pedro não foi uma vida fácil, foi uma vida difícil, foi uma vida complicada por amor a Cristo. Só que Pedro, ele tinha consciência de quando ele olha para Enéas, ele diz: Enéas, Jesus Cristo vai te curar. Não é o poder que eu tenho, porque agora eu sou revestido pelo Espírito Santo de Deus, que vai te curar. Mas é pelo nome de Jesus e o instrumento que eu sou de Deus na sua vida, um vaso usado de Deus, para que Deus possa humildemente usar a vida daqueles que servem ao Senhor. Está compreendendo qual é a dinâmica da questão para Pedro aqui? Se Pedro em algum momento permitisse que essa arrogância, permitisse que algo entrasse dentro do coração dele, seja na área que for dentro do ministério que nós trabalhamos, se nós queremos ser usados por Deus, a primeira coisa e necessária que nós precisamos é a humildade. Porque por mais conhecimento que a gente tem, outros não terão o mesmo conhecimento que eu tenho. E se eu não tiver essa humildade, eu posso entrar em todos os antônimos do que a humildade significa. Pedro tinha a condição de repente, muitas coisas já tinham acontecido, pessoas já tinham sido curadas, e ali ele se coloca como um servo de Deus,
E essa é a característica de pessoas que são usadas por Deus, porque elas conseguem iluminar a luz de Cristo e atrair. Agora, é interessante porque a Bíblia ela trabalha nesse paradoxo com o mundo. Ou seja, ela desafia o pensamento do mundo. Porque para crescer, eu diminuo. Verdade ou não? Tem que diminuir o meu eu. Para atingir algo, como servo de Deus e no reino de Deus, eu tenho que me curvar, eu tenho que servir. Eu tenho que estar à disposição. Funciona totalmente o oposto do que nós vemos hoje. Muitas coisas acontecendo propriamente até dentro do reino de Deus. Tem muita gente querendo o quê? Posição de destaque. Só que no reino de Deus essas coisas não funcionam. Se você olhar, Jesus Cristo diz em Marcos 10:45, pois nem o mesmo Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida e resgate do quê? De muitos. Jesus, que é o nosso maior referencial, se coloca na posição de servo. E não servo só para servir, para dar a sua vida em resgate da nossa. Só que não para por aí, porque todos que iam cruzando o caminho de Jesus, todas essas pessoas que eram tocadas e tinham a vida deles marcada pela humildade, elas não conseguiam sentir nem inveja. Pelo contrário, o reino de Deus está crescendo, estou junto com você. O reino de Deus está crescendo, está sendo pregado o evangelho, estamos juntos. E João Batista, houve uma disputa entre os discípulos dele e um judeu, e ele diz o seguinte, os discípulos, as pessoas chegam para ele e falam o seguinte: mestre, aquele homem, ou seja, Jesus, que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando. E todos estão se dirigindo a ele, ou seja, João, já não está mais vindo gente como vinha antes para você batizar. E João Batista, ele responde aquilo que todo servo de Deus deveria responder. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E nessa primeira passagem da Bíblia que a gente leu, nessa primeira história, Enéas, Jesus Cristo vai te curar. Nós vemos esse contato e essa humildade de Pedro reconhecer a autoridade de Deus na vida dele, mas essa autoridade é Jesus. E na segunda passagem que nós temos, é da reação de Cornélio, e nós vamos falar um pouco de Cornélio, que era um centurião, quando ele vê Pedro. Quando ele olha para Pedro e vê Pedro, ele corre para Pedro e o que? Ele se ajoelha, se prostra diante de Pedro. E Pedro, qual é a reação dele? Por favor, levanta. Não fica ajoelhado não, eu sou homem igual a você. Percebe a humildade de um servo de Deus? Agora você sabe quem que era Cornélio? Cornélio era um centurião. Você sabe o que era um centurião? Era um comandante de uma guarda italiana. Sabe quem era essa guarda italiana? Era o que dominava toda aquela região. Palestina, até aqui na Inglaterra chegava o domínio romano. Partes do Egito chegava o domínio romano. Esse homem, ele era um dos capitães, esse homem era um dos comandantes de uma guarda. Ele, a Bíblia diz em Atos 10:2, um pouco antes da história que nós lemos, que ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus e davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. A Bíblia Mensagem, Eugene Peterson, ele traduz assim: ele era um homem muito bom e levou todos os da sua casa a adorarem a Deus. Com sinceridade, estava sempre ajudando aos necessitados e ele tinha o hábito da oração. Ele era um romano, não tinha característica nenhuma para ser um homem que está sendo descrito aqui.
Porque eu não sei se alguma vez você já perguntou o que era um soldado romano, ou o que Roma era, mas Roma, ela era respeitada naquela época. Ela era um poderoso império, ela tinha uma sólida democracia. Roma tinha um domínio tão grande que, como eu já disse, se estendia até aqui. Os imperadores se consideravam deuses. Os homens, soldados, muitos deles se consideravam como semideuses, autoridades ali. E agora nós olhando, por exemplo, para o soldado romano, ele tinha até a autoridade, por exemplo, como já aconteceu, de destronar reis, imperadores. E com o estalar do dedo dele, você poderia morrer. Com o estalar do dedo de um soldado romano, ele poderia dizimar a tua casa, mandar botar a tua casa abaixo. E se você estivesse andando numa rua em Jerusalém, ou na região dominada pelo Império Romano, e se ali você visse, igual nós vimos o policial aqui de Londres, dois sempre andando junto, né? Impõe ou não impõe respeito? Todo mundo. Eles usam arma? Não, mas a gente tem um respeito. Porque a gente sabe que além do soldado aqui, a gente do policial, há câmeras filmando a vida de todo mundo todo o tempo. Então nós ficamos atentos. Mas se você naquele tempo visse ali um soldado romano, você ia dizer, um ia cutucar para o outro, ali estão os caras. Esses são os fortes, esses são os poderosos. Só que o soldado que a gente encontra, por exemplo, aqui em Atos, e é o primeiro que nós vemos aqui em Atos, que Lucas relaciona, ele é completamente o oposto dos soldados romanos que a gente tem em mente. Mas ele era um homem real. Era um romano militar, era um comandante, e Cornélio, esse centurião, ele comandava uma centúria, ou seja, não é só 100 homens. Fala-se 100 homens, mas pode ir de 60 a 160 homens. Geralmente a média 80 homens estavam sob a guarda dele. Ele ficava na região de Cesareia. Cesareia, perto do caminho do mar. Ali no caminho do mar era onde as coisas chegavam, por exemplo, o trigo saía do Egito. Então era uma zona que Roma fazia questão de guardar. Esse homem era um homem nobre. Pela condição geográfica, e Herodes tinha feito isso. Herodes tinha feito ali uma zona-chave estratégica na Palestina, para que as coisas entrassem e saíssem, se você procurar na história. Então, com base em todas essas coisas, dá para a gente perceber que ele era um homem não só respeitado por Roma, mas a Bíblia diz que ele também era respeitado pelos judeus. Porque quando eles chegam, os homens chegam até Pedro, falam para Pedro, Pedro, tem um centurião, Cornélio, ele é um homem bom, ele respeita os judeus, ele é um homem que ajuda as pessoas. Então ele também era um homem reconhecido de certa forma pelos judeus. E agora esse também era um homem que lhe agradava e reconhecido por Deus. Porque Deus fala para ele, o anjo chega na visão, mostra, olha, Deus viu as tuas boas atitudes, viu o teu coração, viu o quanto você tem temor por Deus. Essa era a visão de Cornélio. Agora, existe Pedro. Só que Pedro está na casa de quem? De Simão o quê? O curtidor. Curtidor do quê? Couro. Couro é o quê? Animal vivo ou animal morto? Para um judeu, qualquer coisa que você tivesse em contato com um lugar onde tivesse coisas mortas, vai em Levítico, se eu não me engano, Levíticos 11, você vai ver os animais que você não pode comer e você vai ver que você não pode tocar em nada morto. Se tocar é uma série de coisas que você tem que fazer para se purificar. E Pedro, como um bom judeu, estava na casa de quem? Simão, curtidor de couro. Está entendendo aonde as coisas vão se encontrar? Só que Pedro era um judeu, e quando desce o lençol para Pedro, quando ele está lá orando, o que ele fala? Não. Come aí, Pedro. Desce um lençol com animais impuros. Pode aí comer, Pedro. E Pedro fala o quê? Não, eu como um bom... Mas ele era um bom judeu, mas estava na casa de Simão, curtidor de couro. Ele era um religioso, mas ele estava ali e
sabendo que Jesus já tinha falado que o evangelho iria se expandir para o mundo. Ele já ouviu isso de Jesus várias vezes. Ele já viu Jesus se sentando na mesa com muitas pessoas que não eram. E o que leva uma pessoa a chegar nesse ponto e olhar e falar, não, eu não vou comer aquilo que é impuro. E quantas vezes isso acontece? Por 3 vezes o lençol desce e Pedro fala, tu sabes que eu nunca fiz isso, eu nunca comi, eu como um bom judeu, como um bom religioso que eu sou, sigo a tradição judaica, eu não posso fazer isso. Só que Deus estava tentando mostrar algo para ele. Pedro era um homem humilde? Claro que era. Pedro era um homem que queria, mas havia mais uma lição a aprender. Então, mesmo quando a gente fala, eu sou uma pessoa humilde, vejo que Deus está trabalhando na minha vida, há sempre mais para nós aprendermos. E se nós somos trabalhados pelo Espírito Santo, é sermos trabalhados pelo Espírito Santo. Se Deus trabalha na minha vida, no meu ministério, Deus trabalha na minha vida em todas as áreas também. Uma delas é a minha humildade. Engraçado, porque se a gente for ver, não é a primeira vez que 3 vezes acontece na vida de Pedro. Aconteceu muitas 3 vezes na vida de Pedro, não sei se você lembra. Aqui diz, em Atos 10, 16, diz que isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido para o céu. Só que Pedro, ele nega Jesus 3 vezes, antes que o galo canta. O próprio Jesus disse isso para ele. Na outra vez, foi em João 21, quando essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, na sua ressurreição. Quando ele terminou a refeição, ele disse a Simão Pedro, foi a grande conversa entre Jesus e Pedro. Pedro, Jesus disse, Simão Pedro, Simão filho de João, amas-me mais do que esses? E Pedro responde a primeira vez o quê? Sim, Senhor. Claro que eu te amo. E o que Jesus disse para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus repetiu a pergunta para ele. E disse, Simão, filho de João, amas-me? E ele responde o quê? Sabes que eu te amo. E então, pastorei as minhas ovelhinhas. Sua tradução deve estar cordeirinhos, ovelhinhas. E mais uma vez, pela 3ª vez, Deus chega para Pedro e pergunta o quê? Simão, filho de João, olha quantas vezes, se você começar a ver, quantas vezes o nome é citado. E Lucas faz questão. Se você pegar esse texto, quando ele está tratando Atos 10, você vai ver várias vezes o nome de Pedro. Jesus está frisando, ou Lucas está frisando ali, aquilo que Pedro iria se tornar, o trabalhar de Pedro, o trabalhar da vida do Espírito Santo na vida de Pedro. E aí Pedro, pela 3ª vez, disse, a Bíblia diz, Pedro se sentiu magoado. Estou triste, estou muito triste. Porque Jesus tinha o questionado pela 3ª vez. E ele disse o seguinte, Senhor, tu me conheces e sabes que eu te amo. E Jesus insistiu mais uma vez, toma conta das minhas ovelhas. Pedro, ele tinha preconceito, talvez, existiam muitas coisas. Só que, eu acredito que naquela hora, quando por 3 vezes aquilo acontece, e a Bíblia diz que Pedro ficou pensando, quando desce o lençol e tudo, e ele fica ali pensando, eu acredito que ele deve ter, 3 vezes de novo falou comigo, o que será essa? Será que... E aí ele desce, esses homens chegam até eles, falam com ele, ele vai então até a casa de Cornélio, e quando ele chega na casa de Cornélio, ele encontra essa reação de Cornélio. E veja que Pedro é esse homem que Jesus fala para ele assim, vai apacenta as minhas ovelhas, vai apacenta as minhas ovelhas se você me ama, vai apacenta. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro, tu és um dos meus escolhidos, eu chamei você. Pedro, talvez a cabeça dele, andei com Jesus 3 anos, ouviu tudo que ele falou. Só que a humildade de um verdadeiro servo de Deus, Pedro, ele tinha consciência de que ele não era nem um curandeiro. E ele nem se considerava a solução. Mas ele sabia que ele era o quê? Um porta-voz e um instrumento de quem realmente tem a cura. Sabe uma das coisas que eu sempre falo para Deus, e eu falo, Senhor, nunca me deixa esquecer?
quem eu realmente sou. Porque cada vez que a gente vai descobrindo algo novo, vai fazendo algo novo e o resultado é bom, a tendência que a gente tem como ser humano é falar, tá vendo? Deus me usou, enfim, não? Mas que mérito nós temos se o que nós temos é o chamado para servir a Deus? E nós precisamos reconhecer e colocar no nosso coração, e a Bíblia diz que é pelos frutos que a gente conhece o quê? A árvore. Hoje em dia, há muita tentação dentro do ministério, há muito poder, há muita ambição, há muita glória. Eu sou o pastor, ou eu sou o líder, ou é eu que mando aqui, ou é assim que tem que ser. Nós somos servos de Deus. Nós servimos a Deus. E se nós somos humildes, nós sabemos obedecer, porque sinônimo de humildade é obediência, serviço. Nós sabemos falar. Se nós somos humildes, nós somos um corpo que funciona. Porque seja onde você estiver, a parte aonde você estiver, Deus está atuando sobre a nossa vida. Mas sem humildade não há começo. Talvez tenha que ter um encontro, talvez com Deus dessa forma. Ou de outra, que o Espírito Santo assim permitir. E eu vejo Pedro nessa hora, quando ele vê tudo isso, na cabeça dele, e essa é uma das coisas que eu sempre faço, quando eu vejo alguém ou algum problema que uma pessoa passa, vocês não têm ideia o que passa na minha cabeça. Sabe o que passa na minha cabeça? Que eu fiz a mesma coisa, muitas vezes. Quando eu vejo, por exemplo, uma mentira, eu não posso esquecer que eu também já menti. Quando eu vejo alguma coisa, eu não posso esquecer nada disso, mas eu tenho que colocar a minha vida diante de Deus e com humildade falar, Senhor, como nós podemos resolver isso, Deus? Porque se eu passei por isso, eu não quero que essa vida passe. Seja a parte onde você estiver, as coisas funcionam quando o Espírito Santo de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida marcada pelo ministério. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida marcada pela humildade. Se nós não tivermos humildade, irmãos, não tem como o Espírito Santo de Deus fluir de uma forma grandiosa no nosso meio. Só que lembra que o Espírito Santo estava fluindo sobre a vida de Pedro e Pedro estava aprendendo a lição. Assim como Deus quer que nós aprendamos essa lição. E sabe que ele olha para tudo isso e ele fala, Deus, eu falhei, eu já te neguei 3 vezes, eu falei que eu te amava e muitas vezes eu esqueci do Senhor. E eu acredito Pedro assim, dessas experiências, ele falando, agora quando eu olho para o Cornélio, quando eu vejo que Deus mostrou para mim essa imagem desse ministério, que eu tenho que ir além das minhas barreiras religiosas, para todo mundo, eu tenho que quebrar isso, eu vou. Mas eu vou na força do Espírito Santo e na força de Deus. E eu coloco a minha vida sendo dirigida pelo Espírito Santo. Mas eu não posso esquecer de onde eu vim. Eu não posso esquecer quem eu fui muitas vezes. Eu não posso esquecer quem eu sou em Deus. A minha pergunta é essa. Quem é que nós somos em Deus? Será que nós temos sido realmente usados por Deus e temos atraído as pessoas ou temos espantado as pessoas? Será que eu chego na frente de um homem que de repente me produz uma atitude totalmente errada ao meu perfil, porque ele se ajoelha na minha frente, eu não sou Deus, mas com amor Pedro fala, não, levanta, porque eu sou homem igual a você. Enéas, é Cristo que cura. Cornélio, levanta, eu sou homem como você. E olha que interessante, sabe onde tudo isso culmina? Acabou, eu troco, não tem problema. Posso pegar qualquer um aqui? Som. Amém. E olha onde tudo isso culmina. Versículo, deixa eu ver se eu vou estar certo aqui, eu não sei nem aonde está, porque eu marquei aqui. Atos 10, 33 e 34.
Olha, Cornélio começa a falar com Pedro e ele diz assim: assim mandei te buscar imediatamente. Foi bom que você tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de... Estamos na presença de Deus. Para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer. Dá para entender? E sabe que Pedro, como homem de Deus, ele responde: agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Características de um homem e de uma mulher usadas pelo Espírito Santo de Deus permitem que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida das pessoas e são instrumentos de Deus na vida delas. Deus não nos chamou para ser juiz de ninguém. Deus não chamou para nós fazermos nada além de pregar o Evangelho e ajudar aos pequeninos na fé a caminhar em Deus, em humildade, em amor, na obediência do Espírito Santo, buscando a Deus em oração, naquilo que o Espírito Santo toca na sua vida, no seu ministério, nas suas canções, no seu tratamento com o seu irmão, em tudo que você fizer, faça como um servo de Deus verdadeiro, que escuta o que a palavra de Deus diz e obedece as palavras atentamente, como diz o próprio John Stott, conhecimento. Humildade é essencial. E a minha prima, ela me mandou um vídeo. Se ela mandou um para o tio, ela mandou um dia um para mim também. E esse vídeo é sobre uma reportagem de uma mulher no Brasil. Eu geralmente não vejo muitas coisas assim, porque eu acho que é muito sensacionalismo, mas essa mexeu comigo. Porque era uma TV independente, não tinha nada a ver. E a mulher que fez isso também não foi nem falado o nome de igreja nem nada, só falou que ela era uma mulher, uma missionária cristã. Essa mulher estava na Rua da Amargura. Já tinha sido presa por 13 anos, se eu não me engano. Estava na Cracolândia. Acabada, um palito, e sabe como o crack detona a pessoa. E um dia ela falou, o repórter perguntou, o que mudou? O que te fez mudar? Ela falou, um abraço. E um olhar diferente para mim de todos os que já fizeram isso até hoje. Porque eu estava suja, eu estava feia, eu estava magra, eu estava o escório da humanidade, e essa mulher veio até mim, limpinha, bonita, e me abraçou e me disse: Deus ama você. E aquela mulher falou, aquelas palavras entraram no meu coração de uma forma que eu não pude mais ser a mesma pessoa. Gente, se a gente é usado pelo Espírito Santo de Deus, nossa vida não é mais a mesma. E quantas vezes, se eu pregar 420, 50, 500 vezes nesse púlpito, nossa vida, você vai ouvir isso na minha boca. Se nós realmente seguimos a Jesus, nossa vida nunca mais é a mesma. Cada dia uma experiência nova com Deus. Se a gente achava que sabia de tudo, não sabe, a gente tem muito para aprender. E essa mulher diz, aquela mulher me abraçou de uma tal forma que minha vida não foi a mesma. E aí mostraram a repórter levando ela para ver a praia, a mulher já bonita. Ela saiu da rua, ela tomou uma atitude por ela mesma, foi numa casa. Porque você sabe que essas pessoas não querem ir em tratamento. Ela falou, mas o jeito que ela me abordou foi diferente de todo mundo. E ela entra naquela casa de recuperação, ela muda o perfil dela, ela começa a estudar, nem escola tinha, começa a estudar. E ao final da reportagem, ela agora está fazendo faculdade. O Espírito Santo usou a vida de uma mulher. O Espírito Santo usa a nossa vida. O Espírito Santo usou a vida de Pedro. Sabe o resultado disso? Não vou falar, deixa para as próximas pregações, porque tem mais. Há muitas coisas, eu não vou conseguir abordar tudo, mas o tema é esse, o Espírito Santo na vida de uma pessoa. Qual será a próxima? Oh, meu desejo, meus irmãos. O meu desejo é
é realmente que nós todos possamos entender a grandiosidade de servir a Deus, de dar o nosso tempo a Deus, de separar um tempo para Deus, de estar estudando a Deus, as palavras de Deus, aquilo que Deus tem para nós, de tocar para Deus, cantar para Deus, de orar para Deus e falar com Ele, como você fala muitas vezes pelo telefone. Mas a Deus é tão difícil, Senhor, 5 palavras, você já não sabe mais, você já está repetindo tudo de novo. Deus não quer essas repetições, Deus quer que você converse com Ele, seja onde você estiver. Tenha uma vida marcada pelo Espírito Santo de Deus. Busque a humildade, busque o ministério, busque a Deus. Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra. Todos nós, Senhor, com certeza aprendemos algo mais nesta noite. Que a Tua palavra continue trabalhando no nosso coração. E que nós possamos produzir frutos, Deus. E que o Senhor nos ensine cada dia mais como sermos servos, Senhor, que ouve a Tua voz, Deus. Assim como Pedro, assim como muitos outros homens, assim como Paulo, Barnabé, homens que ouviram a Tua voz, Deus. Tinham as suas limitações, mas o Senhor usou todos eles, Deus. E o Senhor usa, Senhor, homens e mulheres aqui, Senhor. Cada um de nós, Deus. E que nós possamos dizer, não sou eu, André, que fez isso, é Jesus. É Jesus. Que Jesus faça na nossa vida. Que nós possamos cada dia levar mais a sério essa responsabilidade ministerial de conduzir pessoas ao caminho da verdade, pregar as boas novas do Evangelho de Cristo. É para isso que Jesus nos chamou. No nome de Jesus, Senhor, eu agradeço por cada vida e cada família aqui representada, Deus. Que nós possamos aprender com esses grandes homens de Deus, Senhor, do passado e não de um passado tão longe, Deus, como John Stott, outros homens de Deus, que também tinham as suas limitações. E talvez como Pedro também cometessem seus erros, Deus. Mas à medida que caminhavam, foram entendendo aonde o Senhor queria lapidar, aonde o Senhor queria moldar e trabalhar na vida de cada um. Deus trabalha na vida dos pais, das mães, dos filhos, dos adolescentes, dos nossos jovens. Deus trabalha na vida de cada um deles, Deus, para que eles possam ser usados. E a responsabilidade que nós temos, Deus, na Tua casa. Deus, obrigado por esse dia. Obrigado no nome de Jesus por cada um. Amém, Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus.